Durante a minha faculdade, eu era o aluno número 1 da minha turma, e isso resultou em eu ser indicado para um estágio ótimo no C6 Bank, que era a empresa mais concorrida da minha faculdade na época. Para se destacar dessa forma, não tem jeito, não dá para resolver tudo só na conversa furada, você tem que estudar muito bem. Mas a boa notícia é que eu não precisei me matar de estudar, e você também não precisa. É só estudar de forma mais inteligente, de uma forma que se adapte ao seu tempo. Eu tinha que conciliar trabalho, faculdade, liderança em projetos voluntários, então o tempo que eu tinha para estudar era praticamente só dentro da faculdade mesmo. Mas primeiro eu quero falar para vocês sobre a patrocinadora do canal, que é a UVP. A UVP é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil, e eu sou cliente deles bem antes de ter criado esse canal. Como vocês podem ver, nesse curso você aprende do zero a investidor em só 8 semanas. E acessando o link aí da descrição, você pode clicar nesse botão aqui de fazer a sua análise de perfil. E fazendo a sua análise de perfil, a UVP vai ver se faz sentido para você e se faz sentido para eles ter você como aluno. Porque precisa fazer sentido, porque o foco deles é ter resultados bons de verdade. E a prova disso é que acessando o curso deles, se vocês terminarem todas as aulas e não se sentirem seguros para investir, eles devolvem todo o dinheiro, como está dizendo aqui. Não tem segredo, não tem jogo de palavras, eles devolvem mesmo. Mas eu tenho certeza que vocês não vão chegar a esse ponto, porque o curso já tem mais de 60 mil alunos e só uma reclamação real no Reclame Aqui. Então eles realmente têm uma reputação assim muito boa. Na UVP você vai aprender desde como organizar os seus gastos, renda fixa, até investimentos mais avançados, como investimentos no exterior, renda variável. Na UVP, realmente eles te ensinam em 8 semanas a como ser um bom investidor e investir com segurança. Eu, pessoalmente, sou muito grato à UVP porque graças a eles, hoje em dia, eu me sinto muito mais confiante investindo. Eu sempre adiei muito meu conhecimento para entender bem sobre investimentos e organização financeira, e quando eu fiz a UVP eu finalmente resolvi tudo isso. Então acessa o link aí da descrição, clica aqui para fazer a sua análise de perfil para fazer parte da UVP. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 10 dicas para você que está na faculdade tentando arranjar mais tempo para os seus estudos. Então a primeira dica é que você defina bem o que você tem que estudar. Então quando a gente está na faculdade, a gente tem a trilha lá tradicional da faculdade, mas é muito importante, muito legal também a gente ter uma trilha separada da faculdade com os nossos próprios estudos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é ter clareza do que a gente precisa estudar. E para o pessoal aí que estuda programação, eu tenho uma dica aqui, que é o site roadmap.sh aqui, por exemplo. Isso aqui não é uma propaganda, tá? Mas quem trabalha aí ou estuda tecnologia, esse site é muito útil, porque ele tem vários roadmaps. E o que são roadmaps? São basicamente mapas que vão dizer para vocês qual é o caminho que você tem que seguir. E aqui são roadmaps de estudo mesmo. Então, por exemplo, se você está estudando aí back-end, você vem aqui no roadmap de back-end e ele vai ter todo o passo a passo do que você precisa estudar, na ordem certa, o que é mais importante, o que eles recomendam, então é bem legal aí para vocês terem uma direção do que estudar. E cara, tem roadmap de tudo aqui, ó, tem alguns tópicos mais abrangentes, tipo estrutura de dados e algoritmos, e é bem legal porque eles guiam bastante você aqui em cada decisão que você tem que tomar. Então, por exemplo, você tem que estudar primeiro o que é estrutura de dados para depois começar a estudar estruturas de dados básicas, né? Então, realmente, eles têm todo um raciocínio lógico aí para a ordem de tudo que você tem que aprender. Isso aqui não é feito por uma equipe centralizada, tá? Isso aqui é construído pela comunidade. Então, eles têm aqui um repositório no GitHub, que inclusive é o 6º repositório com mais estrelas do GitHub. Então aqui vocês podem acessar eles e, todos esses roadmaps, se eu não me engano, eles estão presentes aqui nesse repositório. Então é um projeto muito popular, que faz muito sucesso, e esses roadmaps aqui são usados por muitas pessoas no mundo inteiro. Então dá até para você clicar aqui em cada bloco, eles explicam com mais detalhes cada bloco. Inclusive tendo até aqui recursos de graça que você pode utilizar para estudar esse tópico, e recursos pagos que você também pode adquirir para estudar esse tópico. Esse site também ele tem um sistema de traqueamento aqui do seu progresso, né? Então você pode usar o site aqui manualmente, ficar alterando aqui, ó, se já deu done, né? Mas aí precisa criar uma conta. Mas realmente é um site aí muito útil para você que está estudando tecnologia. Então agora vamos para uma segunda dica, que é: tenha uma lista de termos. Então quando você está aí no começo da sua carreira, está na faculdade, uma coisa que vai acontecer muito é você escutar palavras técnicas, escutar termos que você não conhece, termos em inglês, e aí é muito importante você anotar tudo isso para você poder pesquisar e entender melhor depois. E qual foi a forma mais prática e inteligente que eu achei de fazer isso?
isso foi criando um board aqui, no caso no Trello, mas você pode usar qualquer ferramenta de board. Hoje em dia eu nem uso mais o Trello, mas esse aqui é o que eu criei lá na minha época de faculdade, lá em 2019, e eu vou mostrar para vocês. Eu usava esse formato aqui de um board com 3 colunas, e as 3 colunas eram as colunas pesquisar, explicar para alguém e concluído. E como funcionava aqui a dinâmica? Todas as palavras diferentes que eu escutava, ou uma tecnologia que eu não conhecia, ou algo que eu queria estudar um pouco mais depois, entender um pouco mais, eu colocava aqui nessa coluna de para pesquisar. E vocês podem ver que tem um monte de coisa aqui que hoje em dia eu já sei o que é, mas lá na época eu anotei aqui coisas para eu pesquisar. E aí depois, quando sobrava um tempinho, principalmente lá no trabalho, quando eu tava fazendo estágio, tinha um tempinho livre, eu abria esse meu board, olhava aqui as coisas para pesquisar e dava uma pesquisada, assistia um vídeo no YouTube, li um artigo e era uma coisa bem divertida e gostosa de fazer. E aí depois que eu pesquisava, eu vinha aqui e movia o card para a coluna explicar para alguém, que era o próximo passo. E aqui entrava a parte mais legal. Então eu coloquei no meu processo que eu obrigatoriamente, tudo que eu pesquisava, o próximo passo era explicar para alguém, ensinar esse assunto para alguém. Só assim eu considerava que eu realmente tinha aprendido aquilo. Então, lá nos meus meia horinha lá de tempo livre, eu ia, estudava algumas coisas, jogava tudo aqui para a coluna de explicar para alguém, porque eu já tinha pesquisado e entendido o assunto, e aí depois eu começava a mandar aqui para concluído, depois que eu conseguisse explicar aquele assunto para alguém. E aí normalmente era algum colega meu lá da equipe de estágio, algum colega da faculdade, e aí eu finalmente jogava aqui para a coluna de concluído, que é todas as coisas que eu estudei e expliquei para alguém. E às vezes podia ser até explicar para alguém que já sabia o assunto, né? Então não importava se a pessoa já sabia ou não, o importante era eu explicar para a pessoa e ela me dar alguma resposta em relação a isso. Ou ela dizia que entendeu, que gostou da explicação, ou ela, complementava a explicação porque ela já entendia do assunto. Isso, eu fiz por muito tempo lá na minha época de estágio, durante a minha carreira, em alguns outros momentos eu readotei novamente essa estratégia para aprender coisas. Isso sempre foi muito útil, sempre funcionou muito bem para mim, de uma forma que era bem natural de estudar e de aprender. E agora vamos para a próxima dica, que é: tire a faculdade da frente o mais rápido possível. Então esse ponto é muito importante, não é fácil de fazer, depende muito de você, mas é algo que realmente fez muita diferença para mim. Porque eu precisava de tempo para estudar, mas eu só tinha praticamente o tempo dentro da faculdade. Então o que eu fazia era arranjar tempo dentro do horário de aula. Então era o único jeito, né? Mas eu tinha que dar algum jeito, por isso eu fazia isso. E aí durante as aulas eu tentava terminar os exercícios que os professores passavam o mais rápido possível. Eu tentava, se eu já conhecia um pouco do assunto que o professor estava explicando, enquanto ele explicava, eu fazia alguma coisa no computador. Então é aquela coisa de você fazer um multitask, ou você terminar logo o que foi passado em aula, para você usar o tempo da aula para fazer mais coisa, né? Então ao invés de ficar brisando, dormindo lá na aula aleatória que tinha, eu usava qualquer momento um pouco menos intenso da aula, um momento um pouquinho mais largado para fazer as coisas que eu queria fazer no meu computador. Acho que o principal momento que isso se traduzia era em 2 momentos. Quando o professor passava um exercício, então eu fazia o exercício correndo o mais rápido possível para eu poder focar em outra coisa, ou quando eu estava vendo uma aula que não era tão importante assim, então eu ignorava um pouco essa aula e fazia o que eu queria. Agora a quarta dica aqui é: crie um centralizador dos seus exercícios. No exemplo aqui novamente de tecnologia e programação, eu criei um site que servia para centralizar todos os exercícios que o meu professor me passava. Então tá aqui, é exatamente o site que eu fiz novamente lá em 2018, 2019, lá da época que eu tava fazendo faculdade. Então eu criei um site aqui que, ele servia pra... vou colocar aqui, sei lá, Yudi. Mano, Yudi. Mas aqui os exercícios bem simples de programação, né? Eu criei um site que centralizava todos os exercícios que o professor passava. E por que eu fiz isso? Foi por 2 motivos principais. O primeiro, para organização do meu aprendizado. Então, tudo que eu ia fazendo, eu ia adicionando aqui. Isso servia muito para eu ver o progresso do meu aprendizado. Era bem gratificante e me ajudava a organizar tudo que eu tinha que aprender na minha cabeça. Eu sabia de onde eu estava indo, para onde eu estava indo. Então, ficou muito mais fácil revisar esses conhecimentos. E o segundo motivo que eu fiz isso é uma coisa chamada o efeito uau, que é quando você cria alguma coisa que faz o seu chefe, faz o seu professor, faz os seus amigos olharem para aquilo e falar uau. Então se você quiser impressionar um professor, isso é uma ótima forma de fazer isso, né? Criar um site aqui bonitão para centralizar os exercícios dele, ele vai ficar impressionado e isso pode virar algum benefício para você no futuro. Agora a quinta dica é: defina como praticar os seus conhecimentos. A forma como eu achei para fazer isso foi adquirindo cursos
online. E aí você tem várias formas de assistir cursos online na internet, né? Tem, por exemplo, aqui o curso em vídeo do Gustavo Guanabara para programação, né? Que é o famoso curso no YouTube de graça. Então você pode conseguir muito conteúdo de graça no YouTube. Tem, por exemplo, aqui a Udemy, que é um site para você comprar alguns cursos muito mais acessíveis, mais baratos. Na época eu fiz esse aqui, Web Developer Bootcamp, lá em 2019 eu fiz esse curso. Mas, no Udemy, assim, hoje em dia não sei se recomendo tanto, mas tem opções muito acessíveis aqui. Na verdade, em qualquer site você consegue encontrar cursos muito bons e cursos muito ruins, né? Vai aí da sua filtragem, da forma que você vai pesquisar e da sua escolha. Aqui no Udemy é legal porque tem várias opções, né? Tem TI, tem finanças, negócios, desenvolvimento, tem de tudo aqui. Cursos, acessíveis aí, na faixa de R$30, R$40. Isso aqui são cursos completos, tá? Com muitas horas de estudo. E novamente, isso aqui não é uma propaganda de nenhum desses sites que eu tô mostrando. E pro caso de programação aqui, a forma que eu acredito que seja melhor de estudar através de cursos hoje em dia é através de cursos já bem conhecidos e consolidados dentro da comunidade. Então, cursos que realmente têm uma fama boa aí, já estão calejados e comprovados pela comunidade que são cursos bons. Tem o curso do Fiasco aqui para quem quer aprender Java, por exemplo, que tá aí na descrição. Tem muito conteúdo aqui no curso do Fiasco, eu já recomendei para vários amigos meus fazerem, vários deles gostaram, me deram feedback bom. Então eu recomendo, tem o link na descrição aí para quem quiser acessar. É muito bom aí, perfeito para quem quer aprender Java. Tem também o curso do Felipe Deschamps, que é um curso que eu já falei bastante aqui no canal, que eu já fiz boa parte dele também. É um curso muito bom para você que quer aprender a ser um desenvolvedor de forma completa, sabendo de tudo e entendendo de tudo que você tem que saber para ser um bom funcionário, um bom programador. Aqui no curso do Felipe Deschamps você não aprende só como programar, mas como ser realmente um bom profissional completo. E novamente, isso aqui não é propaganda do curso.dev, isso aqui não é propaganda do batismo de Java do Fiasco, é só uma recomendação pessoal minha. Eu acredito que essas são todas as opções aqui que você pode aprender programação hoje em dia, né? Através de cursos bem conhecidos da comunidade, através de cursos um pouco menos conhecidos, através do Udemy ou sites desse tipo, e através do YouTube de graça. São as melhores formas de você ter formas de praticar o seu conhecimento de uma forma estruturada. E agora vamos para a sexta dica, que é transforme tudo em estudo. Então, se a gente tem pouco tempo para estudar, não tem jeito, a gente tem que fazer um tipo de imersão naquele conteúdo. E o que eu quero dizer com isso é você realmente colocar aquilo que você quer aprender em tudo na sua vida, se rodear disso. Uma boa dica para isso é você criar uma conta nova no YouTube. E nessa conta nova você se inscreve, interage com canais só dos assuntos que você quer aprender no momento. Então, por exemplo, eu tenho o meu canal aqui no YouTube, né, minha conta, que eu não criei nesse sentido, mas aqui vocês podem ver minhas recomendações aqui, minhas inscrições. Realmente tem muito conteúdo aqui sobre tecnologia, sobre criação de conteúdo, que são as coisas que eu quero aprender hoje em dia. Então você ter uma home do YouTube aqui, tá cheio de coisas aqui interessantes que você quer aprender, que vão melhorar a sua vida, né, que vão agregar em conhecimento, tipo o canal do Jovem Tranquilão aqui, isso faz uma grande diferença, vai trazer muito crescimento para sua vida, você realmente imergir nesse ambiente que você quer. E aí não é só YouTube, tá? Eu diria que YouTube talvez seja o principal, junto lá com o Instagram. Então no Instagram você também seguir bastante pessoas que falam sobre a carreira que você quer seguir, sobre os assuntos que você está estudando. Ou outro exemplo também que eu usei na época era aplicativos de celular. Eu acho que na época aplicativos estavam mais em alta, hoje em dia a gente não fica mexendo tanto em aplicativo, né? Mas eu queria estudar programação na época, e aí eu pesquisava sobre aplicativos de programação na Play Store, e aí eu lembro que eu baixei esse Mimo aqui, baixei esse Solo Learn, eu lembro que eu baixei uns aplicativos para estudar dados, porque na época eu estudava dados, e era isso que eu pensava, né? Tudo que tinha na minha vida eu queria substituir pelos equivalentes que fossem relacionados à programação e aos assuntos que eu queria aprender. Então, se antes eu passava muito tempo usando o aplicativo que era o Clash Royale, então eu comecei a usar outros aplicativos, tipo o Mimo aqui para aprender programação. Então eu jogava jogos, eu mudei para jogar jogos de programação. Eu lia livros, eu mudei para ler livros de programação. Eu seguia influenciadores, eu mudei para seguir influenciadores de programação. E agora então a gente entra na nossa sétima dica, que é arranjando mais tempo. E onde que eu arranjava mais tempo além da faculdade era em transporte público e durante os meus horários de trabalho mesmo. Então, cara, na época eu pegava muito transporte público, aí mais de 1h30, quase 2 horas para ir, 1h30 para voltar todos os dias. Era trem, metrô, ônibus, e aí não tem jeito, né? A gente tem que aproveitar esse tempo, né? Não tem, né? Mas faz muita diferença, né? E o que eu fiz muito nessa época foi uma época da minha vida que eu consumi bastante podcasts. Então, na época aqui, né? Eu escutava podcast, sei lá, de empreendedorismo,
Nerdcast, mas eu escutava uns podcasts mais técnicos também. Tipo aqui, ó, hipster.tech eu escutava bastante. Acho que não tá dando pra ver muito aqui os podcasts que eu escutava na época, mas eu escutava, por exemplo, também esse Google Cloud Platform Podcast aqui, que era falando sobre um assunto bem técnico que eu tava estudando na época. Tinha esse Milko Corner aqui, que é um inglês de uma influenciadora de tecnologia também que eu escutava. Então eu não vou achar muitos exemplos mais aqui agora, mas na época eu escutava muitos podcasts de tecnologia que eu ficava aprendendo mesmo sobre programação. E outra coisa que eu fiz muito em transporte público foi consumir muitos livros. Um livro que eu li na época, por exemplo, foi esse aqui, Designing Data Intensive Applications. Mas eu não li essa versão física. Na época eu li a versão de Kindle. Então hoje em dia meu Kindle aqui tá com o ícone sem bateria porque eu não uso mais ele, mas eu usei muito ele em transporte público. E é uma ótima dica, cara. Que saudade realmente que eu tenho de ficar lendo livro aqui, era muito gostoso. A sensação de aprender, sabe? A sensação de estudo. Então recomendo aí fortemente para você que anda muito de transporte público, adquirir um Kindle. Ou, por exemplo, pode ser escutar também audiobook. Audiobook é muito, muito bom para transporte público ou para escutar enquanto você está fazendo outra coisa. Se você, de alguma forma, tem algum tipo de preconceito com audiobook, cara, tira isso da sua cabeça. Audiobook é muito bom, economiza muito tempo e funciona. Acho que só não funciona muito bem se for um livro que realmente tem muitas imagens, um livro bem técnico que você tem que ler com bastante atenção, ler, reler, né? Às vezes tem exercícios, então aí nesses casos não funciona tão bem audiobook, mas se é um livro aí que você só tem que absorver, entender bem o conhecimento, aí audiobook funciona de uma forma bem legal. E aí a segunda forma que eu arranjava tempo era através do meu horário de trabalho. Então quando eu ficava sem demanda, eu aproveitava para estudar, eu aproveitava para fazer um projeto pessoal meu. Isso lá no meu ambiente de trabalho mesmo. Mas eu tentava não exagerar, né? Tipo, por exemplo, no horário de almoço eu não ficava estudando. No horário de almoço eu aproveitava para ver um episódio de anime lá no meu celular ou para ficar conversando com algum amigo. Era um momento que você tem que desligar sua mente e relaxar um pouco, né? Não dá para ficar só no estudo sem parar 24 horas por dia, né? E com isso vamos então para minha oitava dica, que é: tenha um projeto pessoal. Então, independente se é a programação que você está estudando, se é tecnologia, se é outro assunto, tem um projeto que você está tocando em relação àquilo que você está aprendendo. E não precisa ser uma empresa, algo que vai mudar o mundo, algo que as pessoas vão utilizar. Para mim, o mais importante é ser algo que faz sentido para você. Então, no exemplo de programação, você pode criar um aplicativo ou um site que vai ajudar você a organizar as coisas da sua vida, suas demandas. Fazer um to-do list, por exemplo, né, que é um site bem simples aí que o pessoal faz, mas você fazer ele totalmente adaptado para o seu cenário, para a sua realidade. E aí, por que fazer isso é tão bom? Bom, fazer um projeto pessoal é uma coisa difícil porque a gente perde a motivação e acaba largando com o tempo. Mas quando é algo que você realmente vai utilizar, aí você não precisa ficar se preocupando se as pessoas vão usar, você não precisa achar motivação daí. Não, é simplesmente algo que você está construindo que você vai usar aí no seu dia a dia. Na época, por exemplo, eu fiz isso, mas era algo para os meus pais usarem, aí eu fazia, eles usavam. E agora vamos para uma nona dica, que é uma que eu gosto muito, que é: ajude os outros. Então, conectando lá com a segunda dica que eu dei, que era sobre você ter uma lista de termos e explicar esses termos para as pessoas, agora, novamente, ajudar as outras pessoas, principalmente no ambiente de faculdade. Então, tem alguém fazendo algum exercício, tem alguém tentando estudar alguma coisa, cola lá do lado, né? Faz uma amizade, começa a tentar ajudar a pessoa, tirar alguma dúvida dela. Realmente pergunta se ela tem alguma dúvida, busca as dúvidas pela sua sala. Isso eu acredito que é a forma mais efetiva de você internalizar os conhecimentos que você está estudando. É você começar a tirar a dúvida das pessoas. Então vai aí, sai andando pela sua sala, conversa com as pessoas, não tenha medo, não tenha vergonha e começa a perguntar qual é a sua dúvida, e aí você vai lá e tira a dúvida dessa pessoa. Sempre com o objetivo de fazer ela entender, dela sair do ponto de partida de onde está o conhecimento dela até um ponto final que é do conhecimento adquirido. E não tentando chegar direto no ponto final. Não, você sempre tem que entender qual é a situação da pessoa. Bom, e essas foram as 9 dicas que eu tinha para trazer para vocês de como estudar de forma mais inteligente na época de faculdade, mas eu falei que eram 10 dicas, né? E realmente tem uma 10ª dica aqui que na verdade é o meu conselho para vocês. E para vocês entenderem meu conselho, eu vou contar uma história. Recentemente, aí no último ano, eu tô trabalhando bastante, né? Na época, por exemplo, que eu tava trabalhando como CLT, fazendo YouTube ao mesmo tempo, isso consumia bastante o meu tempo. E aí esse ano eu escutei uma frase curiosa da minha mãe. Ela me falou: Yudi, você tá muito cansado, você tá fazendo muita coisa. Quando eu te encontro, você tá parecendo um zumbi assim, né? Porque você não tem mais energia. E ela me falou: a última época que eu te vi
zumbi desse jeito foi lá em 2019, na época que você fazia estágio e estudava ao mesmo tempo. E é muito interessante isso, né? E muito importante, porque eu tô aqui dando todas as dicas de como você estudar o máximo possível na época de faculdade, mas ao mesmo tempo, então, eu tô dando as dicas de como se tornar um zumbi, que era o que eu era lá em 2019. Então, o meu último conselho é para que você tome cuidado, porque o burnout é uma coisa muito real. A exaustão, o exagero de estudo, de trabalho, de busca por progresso é uma coisa real. Lembra que eu falei que na época eu estava balanceando 3 coisas? Então eu balanceava não só trabalho e faculdade, eu também balanceava trabalhos voluntários. E onde eu fazia esses trabalhos voluntários era na comunidade japonesa aqui do Brasil. Então eu sempre fui muito ativo nessa comunidade cultural. E assim como fazer parte, sei lá, de uma comunidade religiosa, de algum outro tipo de comunidade, de locais que a gente faz trabalhos voluntários e quer ajudar as pessoas puramente pela própria vontade, esses são tipos de lugares que eu realmente acredito que fazem bem para a alma. Então talvez esse foi um dos motivos que me salvou aí do burnout. Mas também podia ser um motivo de eu me esgotar, né? Porque eu tava fazendo mais coisa. No final das contas, tudo que importa é você entender o seu próprio cenário, a sua própria capacidade, a sua própria realidade. Todas as dicas que eu dei nesse vídeo aqui, por exemplo, dependendo da realidade da pessoa, ela pode não conseguir aplicar nada delas. Então, meu amigo, não se compare com o que você vê aí na internet, com o progresso que as pessoas conseguem. Foque no seu progresso, no seu estudo. O importante é você sempre ter esse gosto pelo estudo e pelos novos conhecimentos. E continuar aprendendo puramente pela vontade de aprender. O resto, o sucesso, vai ser só consequência. Recentemente, eu gravei um vídeo falando sobre como eu consigo empregos no LinkedIn. Eu mostro todo o meu perfil lá no LinkedIn. Se vocês tiverem interesse, clica aí nesse vídeo recomendado e assiste o vídeo. Então é isso. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui, eu espero que eu tenha trazido bons conhecimentos para você. Se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse, deixa um comentário aí para conversar comigo e deixa um like, beleza? Obrigado e até a próxima. Um abraço!